Você já parou para pensar que a Terra já foi o lar de criaturas tão gigantes que fariam um prédio parecer brinquedo? Seres tão descomunais que, se existissem hoje, tornariam impossível andar tranquilamente por uma floresta ou mergulhar no mar sem sentir o coração acelerar? Por milhões de anos, o planeta foi um verdadeiro campo de titãs. Monstros colossais que dominavam oceanos, florestas e céus muito antes de qualquer ser humano existir. Hoje, vamos viajar no tempo e conhecer os 10 monstros mais impressionantes que já andaram na Terra, do 10º ao 1º lugar. Prepare-se, porque quanto mais descemos na lista, mais profundo é o abismo entre o que conhecemos e o que preferiríamos não encontrar. Em 10º lugar, temos o Mastodonte. Nosso ranking começa com o poderoso Mastodonte. Esses gigantes peludos caminharam pelas Américas durante a última era do gelo. Com cerca de 3 metros de altura e 6 toneladas, eram parentes distantes dos elefantes atuais, mas muito mais robustos e adaptados ao frio extremo. Suas presas longas e curvas eram verdadeiras armas naturais, usadas para arrancar árvores inteiras e abrir caminhos nas florestas congeladas. Imagine uma planície coberta de neve, um ar gelado e o som pesado de dezenas de mastodontes marchando juntos. Um verdadeiro exército da Idade do Gelo. Mas há cerca de 10 mil anos, o clima mudou e com ele, esse titã desapareceu. O frio venceu os gigantes, mas não suas histórias. Em 9º lugar, temos o Mamute Lanoso. Se o mastodonte impressiona, o mamute lanoso leva o conceito de resistência ao extremo. Coberto por uma espessa camada de pelos e armado com presas que chegavam a mais de 4 metros, ele reinava nas estepes congeladas da Eurásia. Pesando mais de 10 toneladas, o mamute desafiava nevascas que congelavam o ar e ventos cortantes que pareciam lâminas. Seus bandos eram coesos e protegiam uns aos outros, especialmente os filhotes, de predadores e do frio implacável. Hoje, muitos desses gigantes continuam preservados sobre o gelo da Sibéria, com pelos, músculos e até órgãos intactos, como se tivessem adormecido apenas por algumas horas. Alguns cientistas acreditam que um dia eles poderão ser clonados. E se isso acontecer, será que o passado voltaria a andar sobre o gelo? Em 8º lugar, temos o crocodilo de água salgada. Agora saímos do frio e entramos nas águas quentes e traiçoeiras do Indo-Pacífico. Aqui vive o maior réptil da atualidade, o crocodilo de água salgada. Com mais de 6 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada, esse predador é um sobrevivente de outro tempo. Sua linhagem é quase idêntica à de criaturas que viveram há mais de 200 milhões de anos. Silencioso, paciente e letal. Ele se mistura à superfície da água como se fosse apenas uma sombra. E quando a presa se aproxima, é tarde demais. Nenhum avanço tecnológico humano o fez desaparecer. Ele continua reinando. O último verdadeiro monstro jurássico ainda é entre nós. Em 7º lugar, temos o Deinosuchus. Mas se o crocodilo atual já é assustador, imagine o Deinosuchus. Esse colosso pré-histórico podia chegar a 10 metros de comprimento e pesar cerca de 8 toneladas. Seus dentes tinham o tamanho de bananas, e sua mordida podia esmagar ossos de dinossauros inteiros. Era o pesadelo das margens dos rios do Cretáceo. Os fósseis encontrados mostram marcas inconfundíveis de suas presas em ossos de dinossauros. Um lembrete de que até os gigantes tinham predadores à espreita. Imagine estar diante de uma água turva e ver 2 olhos emergindo lentamente. Era o fim. O Deinosuchus não atacava com fúria. Ele esperava. E quando atacava, a natureza parava por um instante. Em 6º lugar, temos a Titanoboa. Agora mergulhamos nas florestas tropicais do que hoje é a Colômbia. Ali há 60 milhões de anos, reinava uma criatura que parecia a saída de um pesadelo. A Titanoboa, a maior cobra que já existiu. Com 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada, ela era uma verdadeira força da natureza. Caçava crocodilos, grandes peixes e qualquer coisa que ousasse cruzar o seu caminho. A cada ataque, enrolava-se na presa até que nenhum osso resistisse à pressão. Seu corpo podia aquecer o ambiente à sua volta, e acredita-se que ela vivia em pântanos tão quentes e úmidos que a selva inteira tremia quando ela se movia. Um predador silencioso que fazia o chão parecer respirar,
Em quinto lugar, temos o colossal Tyrannosaurus Rex. E chegamos ao território do rei. O T-Rex é o símbolo máximo do poder e do medo. Com 12 metros de comprimento e até 9 toneladas, esse predador dominava a América do Norte há cerca de 68 milhões de anos. Sua mordida podia exercer mais de 6 toneladas de força, capaz de esmagar até o aço. Seus dentes, serrilhados e do tamanho de facas, rasgavam a carne de suas presas como se fossem manteiga. Mas o T-Rex não era apenas força bruta. Estudos recentes mostram que ele tinha visão aguçada, inteligência acima da média e comportamento social complexo. Ele não apenas caçava, ele planejava. O rugido do T-Rex nunca ter sido gravado, mas só de imaginá-lo ecoando pelos vales do Cretáceo já é suficiente para sentir o chão tremer. Em quarto lugar, temos o Spinosaurus. Agora, imagine um predador ainda maior que o T-Rex. Com 15 metros de comprimento e uma vela em suas costas de 2 metros de altura, o Spinosaurus era o verdadeiro titã carnívoro. Metade peixe, metade fera. Vivia tanto na terra quanto na água. Suas mandíbulas longas e estreitas eram perfeitas para capturar peixes gigantes. E a enorme vela em suas costas, talvez usada para controlar temperatura ou atrair parceiros, o tornava inconfundível. Um monstro elegante e mortal, cuja silhueta cortava as águas rasas do norte da África. O Spinosaurus era o símbolo do domínio anfíbio, um caçador que não conhecia limites, um rei que reinava entre 2 mundos. Já que chegamos no top 3, temos o Sarcosuchus. Enquanto o Spinosaurus dominava as águas rasas, o Sarcosuchus governava os rios profundos. Conhecido como supercrocodilo, ele media até 10 metros e pesava 8 toneladas. Com um crânio alongado e 132 dentes afiados, podia bater qualquer criatura que ousasse beber na beira do água. Paleontólogos acreditam que ele emboscava até os dinossauros. O impacto da sua mordida era tão devastador que poucos sobreviveriam ao primeiro ataque. Quando 2 sarcosucos se encontravam, o som da água se transformava em trovão. E mesmo os gigantes evitavam se aproximar demais. O rio era dele, e sempre seria. E, em segundo, temos o conhecido Megalodon. Agora, mergulhamos nas profundezas do medo. O Megalodon foi o maior tubarão que já existiu, uma verdadeira máquina de matar dos oceanos. Com cerca de 20 metros de comprimento e 60 toneladas, podia devorar baleias inteiras. Seus dentes do tamanho de uma mão humana eram tão afiados que podiam rasgar carne e osso em segundos. Imagine estar no oceano, a centenas de metros de profundidade, e ver uma sombra gigantesca se aproximando lentamente. O silêncio se transforma em pavor. E antes que qualquer som saia, tudo já acabou. Durante milhões de anos, o Megalodon reinou absoluto, até desaparecer misteriosamente. Ou talvez tenha apenas recuado para onde ninguém consegue chegar. E em primeiro lugar, temos a baleia azul. E no topo do nosso ranking está ela. Diferente de tudo que já existiu, ela é o maior ser que já viveu na Terra. Com até 33 metros de comprimento e 200 toneladas, é maior do que qualquer dinossauro conhecido. Seu coração tem o tamanho de um carro e cada batida é audível a quilômetros de distância debaixo da água. Mesmo com toda essa grandiosidade, ela se alimenta de pequenos crustáceos, os krill, milhões deles por dia. Majestosa, pacífica e misteriosa, a baleia azul representa o ápice da vida no planeta. Uma lembrança viva de que a Terra ainda guarda seus colossos. Ela é um monstro gentil que venceu o tempo. Esses foram os 10 maiores monstros que já andaram ou nadaram pela Terra. Gigantes que moldaram ecossistemas, desafiaram predadores e deixaram cicatrizes na história do planeta. Do frio das geleiras ao calor dos pântanos, das profundezas dos mares às florestas esquecidas, cada um deles é um lembrete do poder incomparável da natureza. E você? Qual desses titãs você mais gostaria de ver com seus próprios olhos? Deixe sua resposta nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar essa viagem pelo passado misterioso do nosso planeta. Porque a Terra pode parecer tranquila hoje, mas nunca se esqueça, ela já foi e ainda é o lar de monstros.